Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Daniel Rodrigo, professor de ensino religioso, e na aula de hoje a gente vai trabalhar essa temática aqui, como vocês estão observando aí no slide: a sociedade plural e tolerância religiosa, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar sobre o porquê estudar isso, né? Por que nós precisamos estudar sobre tolerância religiosa em uma sociedade plural? Bom, a gente precisa primeiro entender o que seria sociedade plural. Quando eu uso esse termo, eu quero falar sobre a diversidade, né? E o que seria diversidade? Seria uma espécie de variações, coisas diferentes, tá? Então, numa mesma sociedade, eu vou ter coisas diferentes. Que coisas são essas? Bom, pode ser uma infinidade, tá? A gente pode pensar sobre raça, sobre gênero, sobre classe social e, como a gente vai pensar aqui melhor, religião, né? Então, dentro de uma sociedade plural, nós temos diferentes religiões, ou seja, diferentes tipos de pensar o mundo, tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a convivência. Como a gente consegue conviver com o diferente? Como a gente consegue conviver com aquela pessoa que pensa diferente da gente? E por isso a importância da gente pensar isso, tá? Por isso que a gente precisa falar, né? E qual é a problemática que eu quero trazer aqui? Bom, a gente pode falar sobre diversas coisas, mas o recorte que eu vou fazer aqui é sobre a violência. A violência em casos de intolerância religiosa, né? Por exemplo, como está escrito aqui, os casos de violência religiosa são fenômenos que demandam uma postura de combate a esse tipo de crime. Por exemplo, a gente tem pessoas que sofrem com isso, né? Não tanto verbalmente, não só verbalmente, como fisicamente. Então, há pessoas que sofrem o tipo de racismo religioso. Por exemplo, algumas pessoas que são das religiões de matriz africana, que enfrentam esse tipo de preconceito também, né? De ser considerado que sua religião não é boa, e com isso tem até os seus templos destruídos. Há exemplos disso por todo o Brasil, né? Quando você fala de violência, você pensa nisso. Violência religiosa seria isso. Seria você reduzir o outro. Você dizer que o outro não é importante, que a sua religião não vale de nada. Isso é um tipo de violência, tá, pessoal? Então, inicialmente, nós vamos entender que é preciso discutir sobre a intolerância religiosa, porque em nosso país, em nossa sociedade plural, existe sim a violência, existe sim a intolerância religiosa. E por isso eu quis trazer esse tipo de reflexão para vocês. Ok, é sobre isso que a gente vai pensar. Só voltar aqui. Tá. E aqui é mais do que eu falei, né? O que é uma sociedade plural? Seria justamente isso. Uma variedade de crenças, raças, pensamentos, políticos, ideais e assim por diante. Veja que na nossa sociedade há diferentes tipos de pensamentos, tá? E a gente precisa conviver com ele. Ok. Agora a gente vai passar para essa reflexão sobre tolerância e intolerância. No sentido mais técnico, a gente vai ver aqui o que é isso, tá? O que é tolerância e o que é intolerância. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a tolerância significa disposição para ouvir ou aceitar ideias, opiniões ou atitudes diferentes ou opostas às próprias,
Exemplo, tolerância ideológica e tolerância religiosa. Ok, gente? Então, tolerar significa isso. Você ouvir o outro, você respeitar as ideias e opiniões dele. E qual é essa característica? De onde é essa característica? Bom, é de ambientes democráticos. Mais precisamente, de estados, né, de países que são democráticos, ok? E aqui eu estou fazendo a ligação com a política, falando sobre regimes democráticos e regimes autoritários. No caso aqui, é no regime democrático, onde o povo é ouvido, onde o povo é escutado, a maioria das pessoas tem voz, é nesse tipo de estado que a gente tem a tolerância religiosa. É onde a gente tem a liberdade de culto, onde pessoas de diferentes línguas, de diferentes concepções e filosofias de vida pode exercer o direito de culto, o direito de fala, tá? Essa é uma característica de uma sociedade democrática. Ok, pessoal? Então, é nesse tipo de sociedade que vai surgir a tolerância e o respeito às diferentes concepções de mundo. E o oposto disso é a intolerância, ok? É a negação. No sentido técnico, no dicionário, nós temos a intolerância, que é a repressão ou violência em relação a doutrinas ou modos de vida diferentes. Exemplo, intolerância política e intolerância religiosa. Certo, gente? Então, isso está presente em ambientes autoritários. Quando eu falo ambientes, eu não quero falar só de pequenos ambientes, né? Porque pode ter essa ideia. Ambiente escolar, ou ambiente familiar. Eu quero ampliar esse sentido de ambiente para o país inteiro, certo? Então, países que são autoritários, como o exemplo do século passado, que nós temos o Terceiro Reich do Hitler, certo? Que é o nazismo, e o fascismo lá na Itália com Mussolini. Vocês estão estudando história, vocês sabem disso, tá? Nesses ambientes aí, não há tolerância, não há espaço para o pensamento diferente. O que vale é um único pensamento e quem não se aliar a ele, quem não o respeitar, vai ser punido, certo? Nós temos a triste história dos judeus que foram exterminados por Hitler, né? Aquele grupo que foi perseguido. Enfim, nós temos aí essa mancha na história. Se você não respeita aquele pensamento único do país, você vai ser perseguido, né? Então, isso é um exemplo de ambiente autoritário. Um ambiente intolerante. Ok, pessoal? E ainda falando sobre política, vamos pensar a nossa realidade, enquanto cidadãos brasileiros, né? O que diz a Constituição brasileira sobre a liberdade religiosa? Bom, pessoal, a Constituição brasileira, ela é nossa lei máxima, né? É o conjunto de leis que vai dizer sobre nossos direitos e nossos deveres. E ela fala de religião. Ela fala sobre direitos a respeito da religião, ok? Ela vai dizer o seguinte, ó, sobre isso, sobre a liberdade de culto. Artigo 5º e inciso 6º da Constituição Brasileira de 1988 diz o seguinte: garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ok? Então veja que na sociedade democrática há o espaço para a liberdade religiosa, como pelo menos em tese é a nossa, né? A nossa sociedade democrática até aqui, ela formalmente, de uma maneira formal, tem essa liberdade de culto, né? Através dessa ética e do respeito, nós temos ações de tolerância, né? Ética é a boa convivência, certo? Então, através da ética, nós temos a boa convivência, nós temos a
Tolerância para com o nosso semelhante, que pode pensar diferente da gente. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, vai ficar aqui, tá? Essa questão de política e religião. Formalmente nós temos isso, né? O que o Estado é laico. O Estado laico significa que o país não tem religião oficial, né? Embora o nosso país lá, com Dom Pedro II, ele já foi católico, oficialmente, nosso país já foi católico, né? Mas avançou, então, teoricamente, nós temos que o Brasil, ele é um país laico sem uma religião oficial, certo? Pois bem, vamos passar aqui. Eu acho importante trazer para vocês esse dado do IBGE, tá? Que foi realizado o último censo ali. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele divulgou um número muito recente, né, de 2022, a respeito da diversidade religiosa. Como é que é dividido a religião em nosso país? Bom, esses dados foram divulgados recentemente e ele diz o seguinte, ó: o nosso país ele ainda é de maioria católica, tá? Com mais de 56%. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Católicos são 56%, evangélicos 26%, os sem religião, ele está 9,3%, outras religiões 4%, espíritas 1%, Umbanda e Candomblé representam 1%, e não sabem não responder o 0,2%, né? Além das tradições indígenas, com 0,1%. Então veja que é muito diverso, tá? O nosso país ele é diverso, embora ainda seja de maioria cristã, com a maioria sendo dessa parte cristã católica, existem outras minorias. Não é porque os outros são menores que eles devem ser descartados, desrespeitados, que são menos importantes. Não. Pelo contrário, essas pessoas devem ser respeitadas e protegidas e ter também o seu direito de culto, tá? Isso é o que diz a ética, é o que diz a boa convivência. E passando para cá, para o último slide, a gente fecha com esse pensamento. Esse pensamento aqui é do Augusto Cury. Ele é um psiquiatra, professor e um escritor brasileiro, tá? Muito conhecido, muito famoso. E esse livro aqui, eu li ele quando eu tinha 16 anos de idade, né? O Colecionador de Lágrimas. Quando eu vi essa frase aqui, eu já peguei, né? Caramba, isso aqui faz total sentido. Isso aqui é muito importante apresentar para os meninos lá da aula, né? E olha só o que ele diz, ó. Por favor, preste bastante atenção, tá? Judeus, islâmicos, cristãos, budistas, hinduístas, inclusive membros de partidos políticos, deveriam pertencer em primeiro lugar à humanidade, depois ao seu grupo. Caso contrário, produziremos o fundamentalismo religioso e o radicalismo ideológico. E, consequentemente, nunca beberemos o cálice da tolerância, nem sentiremos o paladar da solidariedade. O futuro da humanidade poderá ser sombrio. Olha só, ele começa lá citando algumas religiões, né? Judeus, islâmicos, cristãos, budistas, e afirma que não há nenhum problema a gente ser desses grupos, né? O problema qual é? É quando você esquece que o outro é humano. Que embora o outro pense diferente, a gente tem igual a ele a humanidade. Todos nós fazemos parte da humanidade. E às vezes a gente se esquece disso, né? E é por isso que surgem os regimes autoritários, os fundamentalismos, né? O radicalismo que quer matar o outro, que quer desprezar o outro, né? Porque nós nos esquecemos que antes de sermos qualquer coisa, nós somos seres humanos. E há espaço para a gente tolerar um ao outro, né? Existe espaço para isso. A boa educação, a boa ética são caminhos que podem combater
a intolerância, que pode combater todo tipo de radicalismo. Ok, pessoal? Bom, essa foi a aula, foi bem curta. Obrigado pela atenção. Ela foi realmente para sintetizar tudo isso, tá? Que a gente está trabalhando ao longo desse ano. Eu vou só voltar aqui, porque essa vai ser exatamente a atividade que eu vou passar para vocês, certo? Vocês vão ler e vão pensar novamente sobre esse trecho aqui dessa obra do Colecionador de Lágrimas, tá? E vocês vão escrever um pequeno texto de 10 linhas, dizendo a sua interpretação sobre esse texto, tá? E vocês mesmos apontar caminhos para o combate à intolerância religiosa. Não se preocupem, porque eu vou colocar esse texto, se vocês não estão conseguindo ver bem ou algo do tipo, vou colocar esse texto em um PDF, vocês poderão lê-los, você vai poder ler, vai poder escrever sobre, tá? Então que fique bem claro, eu quero uma interpretação desse texto, ok? No número de 10 linhas. Além do mais, dentro dele vocês vão apontar caminhos para o combate à intolerância religiosa. Certo, pessoal? Lembrando que isto vale como a presença. Eu só vou dar a presença para os alunos que entregarem a atividade. Essa foi uma ordem da secretaria. Ok, pessoal? É isso. Valeu!